Nesse vídeo eu vou te explicar como usar a estatística para analisar dados, para você ver de uma vez por todas se realmente a análise de dados envolve muita estatística ou não. É claro que, como qualquer outra coisa que nós aprendemos, a gente sempre parte do início, que deve ser o mais simples possível, e depois a gente vai se aprofundando com coisas mais complexas. O maior erro que eu vejo das pessoas que iniciam seus estudos na área de dados é começar por algo muito complexo e, consequentemente, muito maior do que as suas habilidades. Elas vão entrar numa zona que a gente chama de zona de ansiedade, porque o desafio é muito maior do que ela é capaz de fazer naquele momento e acabam desistindo. Então, se você está estudando análise de dados, está começando por Python, sinto te informar, mas se você está na zona de ansiedade, se você não sair daí logo, você vai desistir. Começa por análises, coisas mais simples, como esse vídeo que eu vou explicar para você como aplicar a estatística na análise de dados. Se você gosta desse vídeo aqui um pouco mais tutorial, um pouco mais técnico, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo também ao longo do vídeo, porque são essas métricas que eu uso para saber se esse vídeo aqui está sendo útil para você. Bom, para explicar a utilidade da estatística para a análise de dados, eu vou usar um exemplo prático em Python, mas obviamente não é a única forma de fazer. Você pode aplicar as mesmas ferramentas que eu vou mostrar aqui em Excel, Google Sheets ou qualquer outra ferramenta de planilha que você tenha, tá? E para fazer esse exemplo, eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui no meu computador um dataset chamado insurance.csv, que ele deve estar aí dentro da pasta datasets, certo? E aí eu vou carregar esse datasets aqui como sendo um caminho para explicar para o meu computador que o meu arquivo está nesse caminho. Eu vou usar um método chamado readCSV, que vai vir de uma biblioteca que eu vou apelidar de PD. Essa biblioteca apelidada de PD, na verdade, ela se chama Pandas. Então, vou fazer um import pandas, SPD, para que o meu computador aprenda a usar essa função readCSV. Eu vou guardar o resultado disso dentro de uma variável chamada dfraw. Então, quando eu executar essa célula aqui, carregar as bibliotecas e executar essa linha aqui, ele vai dar um erro, porque não tenho esse caminho aqui, eu acho que é dataset. Aí, agora eu tenho. Funcionou. Os erros acontecem. Dá um dfraw, underline head, para a gente dar uma olhada nos 5 primeiros números. E é um dataset muito simples, tá? Eu tenho aqui algumas colunas que representam os dados de seguradoras. Então, alguns clientes, eles reportam a idade, o gênero, a quantidade de BMI, são a taxa que relaciona a altura com a gordura, né? A altura com o peso. Aqui no Brasil tem um outro nome, eu esqueci o nome. Se a pessoa tem criança, se a pessoa é fumante, que região que ela mora e quanto que ela paga de seguro-saúde. Vamos fazer uma análise desses dados aqui utilizando a estatística. Para isso, eu preciso explicar para você a estatística que nós usamos na maioria das vezes para dados, tá? A estatística, como qualquer outra caixa de ferramentas, ela é sempre muito extensa. Então, você tem estatísticas complicadas, difíceis, mas estatísticas também que são mais úteis para análise de dados do que para outros casos. Então, a gente vai pegar a estatística, que ela é gigantesca em termos de aprendizado, e vamos aprender somente o que é interessante para análise de dados. Imagina que você tem aqui esse conjunto de pontos, e esses dois eixos representem, por exemplo, a idade e o salário da pessoa. E você quer fazer uma análise desse conjunto de pontos aqui. Se uma pessoa chega para você e fala assim, Megan, qual que é a idade média das pessoas? Eu tenho que dar um jeito de resumir esses pontos aqui para entregar uma resposta. A idade média, cada ponto desse aqui é uma pessoa, cada pessoa tem uma idade. Para eu resumir esse ponto aqui num único ponto, eu posso fazer de várias formas. Uma das formas que a gente mais usa é reduzindo esses pontos aqui para um único ponto central, que é exatamente no meio desses pontos aqui. E a gente chama esse ponto central de média. Então, a média, ela é uma medida, então a média e a mediana são medidas de tendência central, ou seja, eles representam um ponto que está no centro dessa nuvem aqui. A média, ela vai considerar os próprios pontos, então vai ser um ponto que pode não ser um desses pontos aqui, e a mediana, ela vai ser um ponto que necessariamente tem que ser um ponto que pertence ao meu dataset. Aqui, então a mediana vai ser essa daqui. Por exemplo, tá? A média eu faço as somas e divido pela quantidade de pontos, e a mediana eu faço uma ordenação do menor para o maior e pego o ponto exatamente que divide a metade dos menores com a metade dos maiores. Então, a média e a mediana são ferramentas que me ajudam a resumir essa nuvem de pontos aqui no seu centro. Só que o centro não é a única medida que eu posso representar esses pontos. Eu posso representar também
o quão distantes esses pontos eles estão da minha média. Então, por exemplo, eu tenho esses pontos aqui, ó, que tem essas distâncias da minha média, por exemplo. E aí, como é que eu faço, então, para resumir todas essas distâncias aqui? Bom, eu posso usar uma outra medida que nós conhecemos como desvio padrão. Então, o desvio padrão, ela é uma medida que a gente usa para entender o quanto esses pontos eles estão dispersos em torno dessa média. Então, por exemplo, eu tenho os pontos que eles estão dispersos em média 3, por exemplo. Então, ou seja, se eu pegasse todas essas distâncias e fizesse uma média, os pontos estariam em torno do meu centro em média no valor 3, tá? Então, o desvio padrão, a gente tem aqui o intervalo, a gente tem também a skew e a kurtose. Então, por exemplo, eu tenho aqui a skew, eu tenho aqui a kurtoses, que são medidas que mostram para mim o intervalo de desvio padrão, como que esses pontos estão em torno desse ponto central, que pode ser a média ou a mediana. E a skew e a kurtose, eles falam mais de distribuição, tá? Então, se eu pegasse esses pontos aqui e eu fizesse, por exemplo, um outro gráfico, mas ao invés de mostrar a disposição dos pontos, eu mostrasse, por exemplo, a distribuição desses pontos. Então, imagina assim, tem aqui esse ponto, tem a idade, e aqui eu tenho os pontos, certo? Então, a nossa idade, o ponto, eu vou ter uma concentração em torno da média, concorda? Então, meu ponto médio é esse ponto central aqui. Então, a maior parte dos pontos, eles estão em torno da média, mas alguns estão mais dispersos, por isso que eu tenho essa medida aqui de desvio padrão. Então, esse centro aqui, onde os meus pontos eles estão ao redor, vai representar para mim essa distribuição. Quanto maior o valor da skew, ou seja, o valor positivo, eu tenho um deslocamento dessa minha distribuição aqui para a esquerda. Então, a distribuição ficaria mais à esquerda. Se a minha skew for à direita, aí eu tenho uma distribuição... se a skew for negativa, eu tenho uma distribuição mais à direita. Ou seja, eu consigo dizer, nessa distribuição branca, que todos os pontos eles estão bem em torno da média, certo? Nessa distribuição laranja aqui, eu vou mostrar que a maioria dos meus pontos não estão em torno da média, mas eles estão deslocados em valores menores do que a média. E o mesmo acontece com o azul. Então, o azul é uma distribuição que mostra que os meus pontos estão concentrados, na verdade, no valor maior do que a média. É como se eu olhasse para esse gráfico aqui e eu dissesse que os meus pontos, eles estão deslocados, ou seja, os meus pontos, eles têm uma tendência, né? Então, eu vou pegar os pontos aqui, deixa eu ver se eu pego ele aqui. Então, os meus pontos, eles estão mais tendenciados à direita ou à esquerda. Então, eu posso dizer que, olha, os meus pontos estão mais à direita, ou eles estão mais à esquerda, por exemplo, e o meu centro, ele está deslocado. Então, esses valores de kurtoses e valor de skew, na verdade, ele mostra essa distribuição, tá à direita ou tá à esquerda. E a kurtoses, ela mostra a concentração. Então, por exemplo, se eu tiver um alto valor de kurtose, a minha distribuição ela vai ser assim, ó, ela vai ser bem íngreme aqui, e ela vai subir, vai fazer a distribuição, né? Esse gráfico é esquisito, deixa eu mudar aqui, ó. Então, começa bem íngreme, daí ele faz o movimento, e aqui mostra que os números estão muito concentrados em torno da média, como se os meus pontos eles estivessem todos aqui bem em torno da média. Então, tem uma concentração muito grande aqui em torno da média. Agora, se eu tenho um valor, por exemplo, de kurtoses menor ou próxima de zero, significa que eu tenho uma distribuição dos valores aqui, ó. Ficou meio bagunçado, mas é só para vocês entenderem, tá? Tem uma distribuição maior, é como se os meus pontos eles ficassem mais dispersos em torno da média. Então, quando eu falo de skew, eu estou olhando se os dados estão deslocados à direita ou à esquerda. Se eu falo de kurtoses, eu estou dizendo se eles estão concentrados em torno da média ou se eles estão dispersos em torno da média. Quando eu falo em mediana e média, eu estou mostrando se existe qual é o ponto central que resume os meus dados. E se eu estou falando de desvio padrão, eu estou mostrando quão dispersos esses pontos, então, estão em torno da média. Então, essas são ferramentas estatísticas que a gente usa para analisar os dados sem ter que ficar desenhando esses dados. Então, o que eu estou tentando fazer aqui com você é mostrar exatamente isso. Eu vou olhar para esses dados e sem ter que ficar desenhando gráficos, eu vou tentar descobrir se eles estão deslocados, se eles têm uma concentração, se eles têm uma dispersão. E para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular aqui algumas tendências, métricas de tendência central e algumas de dispersão.
Então, aqui na tendência central, vai ser basicamente a média. Aqui vai ser a mediana. Aqui vai ser o desvio padrão. Aqui vai ser o mínimo. Aqui vai ser o máximo. Aqui vai ser o intervalo. E aí aqui vai ser a skew. E aqui vai ser a kurtosis. Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar uma biblioteca que eu vou apelidar de NP. E ela concede para mim algumas métricas estatísticas. E essa biblioteca que eu apelidei de NP, ela se chama, na verdade, NumPy. Então, eu vou carregar ela aqui para eu poder usar as bibliotecas dela. E aí, se eu aplicar a média, ela vai calcular a média. Então, eu vou aplicar a média usando uma função chamada apply somente nas colunas que são numéricas. Então, eu vou selecionar as colunas somente numéricas usando aqui um NAttribute. E esse meu NAttribute eu vou aplicar o NumPy. O NumAttributes, ele é uma seleção das colunas numéricas. Então, eu vou selecionar somente aqui a idade, o número de crianças e os charts. Para fazer de uma forma mais automática, eu vou fazer o seguinte, ó, o NumAttributes, ele vai receber um df_raw. Eu tenho aqui uma função chamada selectTheTypes, que eu vou fazer um include. Esse include, eu coloco o tipo de variável que eu quero fazer a seleção. Então, eu quero um float 64 e eu quero um int 64 também, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 64, vírgula aqui. Então, ele vai selecionar para mim, dentro de NumAttributes, somente os atributos numéricos, tá? Depois que eu aplico aqui o NumAttributes, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um data frame e eu vou guardar isso aqui dentro do meu data frame. Eu vou executar para ver se está tudo certo. E aí está uma coisa errada aqui. Eu acho que esse npmin não tem parênteses. E aí deu certo. Só que eu gostaria que ele ficasse em outra posição. Que ele ficasse assim, ó. Porque aí eu consigo colocar uma coisa embaixo da outra, tá? E eu vou guardar isso aqui dentro de uma variável chamada ct1, certo? A mediana é a mesma coisa. Só venho aqui e troco a função de min para median, tá? E eu troco, obviamente, de CT1 para CT2. Depois eu vou para dispersão, que vai ser bem parecido aqui. Eu vou fazer uma cópia da mediana, vou colar aqui. E aí a dispersão eu vou colocar em uma outra variável, que vai ser o dt1, que é de dispersão. E aí eu vou aplicar nos mesmos NumAttributes, só que eu vou trocar aqui de min para np. Tá? Então eu vou colocar aqui de np não, de std, tá? Dispersão. Vou copiar, vou colar aqui. Esse aqui não é dispersão, né? Dispersão já foi. Agora a gente tem o mínimo aqui. Então, vou colocar aqui o NT2 como sendo o mínimo. E o mínimo é simples também, né? Eu venho aqui e calculo o mínimo. Mesma coisa com o máximo. Então, eu venho aqui, coloco aqui o DT3, e aí eu venho aqui até o final e calculo o máximo. Para saber se está funcionando, eu vou executar até aqui. E aí não deu erro, significa que possivelmente está funcionando. Como que eu calculo o intervalo? O intervalo eu vou guardar dentro de DT4. Vou copiar aqui, vou colar. Vou guardar de DT4, né? DT4 aqui. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar uma fórmula que vai ser o mínimo menos o máximo. Ou o máximo menos o mínimo. Para eu usar uma fórmula dentro do apply, eu uso lambda. E aí eu tenho que declarar uma variável que vai ser usada, que vai ser a x. Então eu vou fazer x menos ponto máximo, né? Menos x menos o mínimo. E aí ele vai me dar o resultado do mínimo menos o máximo, que vai ser o intervalo, tá? E aí, por último, eu vou calcular a skew e a kurtosis. Então, eu vou copiar o DT4 aqui e vou colar o skew e a kurtosis. A kurtosis, a skew, na verdade, vai ser o meu DT5. Eu vou trocar esse lambda aqui e eu vou usar só o skew. Então, eu vou usar o skew, vou tirar esse mínimo aqui, vou tirar esse mínimo aqui e vou usar o kurtz aqui, né? O kurt. Vou colocar o DT6, beleza? Vou executar todo mundo, então não deu nenhum problema. Talvez esteja certo. E aí, para organizar isso aqui mais fácil, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma lista e vou colocar isso aqui na ordem que eu gosto de ver. Que é o DT2, DT3, o DT4, o CT1, o CT2, o DT1, o DT5, o DT6. E é isso, certo? CT1 e 2, DT1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Aí eu vou usar um PD concat para fazer a concatenação dessa lista aqui. Eu tenho que orientar ela nessa direção, certo? E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um transposto, vou resetar o index e vou fazer uma aproximação de 2 valores. E vou guardar isso dentro de uma variável chamada df
Statistics. Eu vou colocar o DF Statistics aqui na tela. Então, gerou aqui para mim. A única coisa que falta agora é eu nomear as colunas. Então, vou usar um columns aqui e vou escrever. Ó, primeiro é o atributo, depois é a média. Não, na verdade é o mínimo, né? É o mínimo, máximo, depois vem o range, que é o intervalo, aí vem a média, aí vem a mediana, eu vou colocar em inglês, tá? Mediana, vou colocar o desvio padrão, vou colocar a skew e vou colocar também o curt, que é a curtoses. Então, a gente tem aqui, ó, o atributo, o mínimo, máximo, o range, média, mediana, desvio padrão, curtoses aqui e a skew. E aí, como a gente interpreta isso? E essa tabela aqui, ela é um resumo desses desenhos que eu fui fazendo aqui. Então, como analista de dados, você precisa ser capaz de olhar para essa tabela aqui e começar a ter alguns feelings com os dados. Por exemplo, a idade média a idade mínima é 18 anos, a idade máxima é 64 anos. Então, esse aqui é o intervalo de idade que a gente tem. O range aqui é de 46 anos, do mais novo para o mais velho. A média é 39 anos e a mediana também é 39 anos. Tá? Então, não tem um deslocamento da média com a mediana. Se a média é usada nos números, se a mediana é as posições, elas são muito parecidas, você vai ver que minha skew é próxima do zero, ou seja, não tem um deslocamento nem para a direita nem para a esquerda, porque a minha média e a minha mediana, elas são quase que juntas. E quando eu olho para a curtose, é uma curtose negativa. Então, ela tem uma distribuição, a minha idade tem uma distribuição em torno dessa média, ela não é concentrada na média. Então, assim que eu leio, por exemplo, os dados da idade. O BMI, que é o índice de massa corpórea, que é aquele cálculo, né, que envolve a altura e o peso, o mínimo é 15, o máximo é 53, então o intervalo é 37. Então, você teria que olhar aquela tabela para saber se as pessoas estão gordas, abaixo do peso e assim por diante. A média e a mediana também muito próximas, 30,66 e 30,40. Aí a skew, o STD, né, o desvio padrão, já está em 6. Então, o desvio padrão ele é menor, os dados estão mais concentrados. Né? Então, isso reflete no meu skew. Então, a minha skew está deslocada, um certo valor aqui de 0,28, é uma skew bem pequena. E a curtose ela já está mais próxima do zero, ou seja, está mais concentrada. Por outro lado, o desvio padrão da idade é 14. Então, você vê que os dados estão mais distribuídos em torno da média, por isso que a curtose tem um valor negativo. Aqui já está mais próxima de zero. Quando a gente olha para crianças, que são dados categóricos, né, de 1 até 5, você vê que o mínimo é 1, o máximo é 5. Então, eu tenho um intervalo de 5 crianças, famílias com nenhuma criança e com 5 crianças. A média é 1,9, a mediana é 1,9. O desvio padrão é 1. Né? Então, de 1 em 1 é a distância média em torno do centro. E aí eu tenho uma skew de 0,94. Então, eu tenho uma distribuição já um pouco maior. E a minha curtose é positiva. Então, essa distribuição maior está também concentrada no centro. Tá? E por último, eu tenho aqui os valores pagos por esse plano de saúde. O valor mínimo pago é de $1.121. O máximo é de $63.000. Então, o intervalo de pagamento dos valores aqui é de $62.600. A média de $13.270 e a mediana já é de $9.000. Então, olha só, a mediana e a média estão deslocadas. Quando eu olho para a distribuição desses pontos em torno da média, eu tenho uma distribuição de $12.000. Portanto, eu tenho uma skew bem positiva de 1,56. Então, os dados estão deslocados à esquerda da média. Tá? Por isso que a minha mediana ela é menor do que a média. Se você pegar a origem sendo à esquerda, né, vai de 0 até infinito, 9.000 chega primeiro do que os 13.000 da média. Então, eu tenho deslocamento à esquerda. Esse deslocamento à esquerda é mostrado por esse valor de skew positivo. E aí, como eu tenho muitos valores em torno da média, porque o meu desvio padrão ele não é muito alto em comparado aqui com os 13.000, deixa eu ver, 13.000 de média, 12.000 de desvio padrão. Não, tem um desvio padrão muito alto. Então, tem uma curtose bem positiva. Então, os dados ficam bem concentrados ali no meio, perto da média, tá? Então, olhar para essa tabela e entender o que isso aqui faz, isso aqui é uma das etapas do analista de dados, mas você começa a ter esse feeling com experiência. Quanto mais você analisa dados, quanto mais análise você faz, quanto mais projetos de portfólio você faz, mais você fica treinado para olhar para uma tabela disso aqui e entender essa tabela como essa representação gráfica. Se você desenhasse os gráficos de cada uma dessas colunas aqui, ou seja, esses atributos, você veria basicamente esses desenhos representados aqui.
Mas como a gente não precisa ficar desenhando tudo, olhando para a tabela, você tem que ter uma ideia já de como que é o desenho, mas isso obviamente você ganha com a prática, com a experiência e com muitas análises dentro da sua jornada. E se você está procurando um plano de estudos detalhado para aprender tudo isso aqui e muito mais num tempo que seja razoável para você entrar no mercado, eu vou deixar na descrição desse vídeo uma sessão estratégica, onde você vai fazer um call com uma pessoa do meu time especializada na área de dados, que dura mais ou menos de 30 a 40 minutos. Ele vai entender as suas experiências, a sua vivência e vai montar um plano de estudos específico para a sua rotina para que você se prepare em 180 dias para atuar como analista de dados, aprendendo esse conteúdo e muitos outros aqui para você entrar no mercado confiante e resolver problemas das áreas e poder crescer profissionalmente trabalhando no home office e depois até galgando aí oportunidades para trabalhar no exterior. Então clica no link que está na descrição desse vídeo agora e marque um horário que seja melhor para você antes que a agenda ela se esgote.